Nosso convidado de hoje é o Júlio Garcia. Inicialmente, antes da apresentação mais detalhada, digamos assim, bom dia, Júlio, e obrigado por ter vindo. Bom dia, Alexandre, bom dia, Mariângela, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço esse convite para estar num programa tão importante aqui para a região, falar de inovação, tecnologia, qualidade de vida e outros assuntos. E meio ambiente, tudo Exatamente. ligado com o meio ambiente. Então, antes de a gente iniciar a nossa roda de conversa, propriamente com as perguntas e respostas aí, mas a conversa, uma breve apresentação do Júlio. A Mariângela já soltou um spoiler no finalzinho do bloco anterior, mas nós temos aqui o Júlio, é advogado, professor de Direito Ambiental, Direito do Consumidor e Direito da Inovação Tecnológica do curso de Direito da UniOeste, a nossa Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Também é membro do GEDAIS, que é o Grupo de Estudos em Direito Ambiental, Internacional e Sustentabilidade. Doutor em Direito das Relações Sociais pela UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Mestre em Direitos Supraindividuais pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Graduado em Direito pela UEM também. E é o atual presidente do COMAF, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu. Mas tem mais ainda, Mariângela. Rapaz. É um breve, porém não muito breve. E coordenador da Câmara Técnica de Meio Ambiente do CODETRI, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico da Região Trinacional. Tem mais uma coisa importante porque ele não faz quase nada. Ele não nada. Não. Ele quase não faz nada. Então, ele agora começou um movimento fantástico aqui para a região oeste do Paraná. Que vai ser objeto da nossa conversa aqui, da nossa roda de conversa. Que ele coordena o movimento da criação do Núcleo Oeste da comunidade Bi-Paraná. Pouca coisa, hein, Mariângela? Para falar a verdade, nós precisaríamos de alguns programas para poder extrair do Júlio todo o conhecimento que ele deseja compartilhar conosco e com os ouvintes da RCI. Mas como a gente não tem tempo, né? Porque, além de tudo, esse homem ainda vai, como ele quase não faz nada, sabe, Alexandre? Ele ainda vai para os Estados Unidos, ele vai porque vai fazer um doutorado. É o pós-doutorado. É o pós-doutorado. Exatamente. Então, quer dizer, desculpe, não é o doutorado, é o pós-doutorado. Então, ele ainda deve mudar com a família e vai ficar de 6 meses a 1 ano fora, mas nós vamos sentir falta. Mas antes disso, ele já está deixando tudo amarradinho, organizado, está preparando as equipes. E nós queremos saber de verdade, Júlio, o que é que você anda fazendo e o que é que você vê de mais importante para a nossa região, porque você vem se capacitando e no nível de competência realmente que deixa o povo aqui de boca aberta. Hoje é uma das pessoas mais completas e polivalentes que eu conheço dentro da área do direito ambiental, a preocupação, responsabilidade, comprometimento, seriedade, é ele. Você quer iniciativa acabativa? Chama Júlio Garcia. E aí, professor? Eu agradeço aí os comentários, as palavras e o nível de responsabilidade que vocês me trazem agora aqui nessa bancada. Mas eu posso dizer assim, né, quando a gente vê no papel tudo que a gente está fazendo, é importante destacar que isso só é possível porque isso é feito em rede, em grupos, em equipes, né? Quer dizer, a gente nunca está fazendo mais nada sozinho. Verdade. Acho que uma das grandes capacidades que a gente precisa ter hoje e desenvolver nas nossas crianças é a capacidade de trabalhar em equipe, delegando, compartilhando, trocando os bastões, né? E se a gente olhar bem, todos esses assuntos que eu estou envolvido, eles são todos convergentes, e também acho que esse é um outro desafio da atualidade. A gente tem tanta oportunidade que eu acho que uma boa técnica é a gente buscar assuntos, temas e ações que são convergentes. Quando você está fazendo uma determinada ação, ela automaticamente converge com a outra, né? Então, tudo isso que você falou, na verdade, são eixos de uma atuação conjunta. Então, acho que se eu puder sintetizar o que eu estou fazendo, o que eu acho que é importante, eu acho que é essa conexão dos diversos setores, público, a sociedade civil organizada, o próprio cidadão individual e a iniciativa privada, os negócios, em fazer o bem, em admitir agora uma postura cada vez mais ética, de compromisso na geração de impactos positivos na nossa sociedade. E um dos temas que eu tenho me voltado mais recentemente, que eu acho que é legal a gente destacar, são os negócios, são as empresas, porque a gente teve sempre uma cultura de deixar para as empresas essa geração de renda, talvez uma relação social mais vinculada ao trabalho e aos impostos. E este movimento que começa a ganhar muita força agora, ele joga um protagonismo para as empresas, que é o de não ficar esperando que somente governo e sociedade civil organizada, o terceiro setor, que de certo modo as ONGs já são
né, uma complementação da incapacidade do Estado de dar conta de todos os Sem desafios, dúvida. é das empresas embarcarem nisso, né? E aí essa atitude proativa gera esses movimentos, geram novas tecnologias e a própria inovação sustentável, que é o tema que eu estou hoje mais pesquisando. Eu acho interessante porque converge muito para aquilo que eu faço, e até em termos também de grupalidade, coletivos, de ações que busquem agregar, né? Não só pessoas, mas valores para que você possa gerar essa onda de impactos positivos, independente de qualquer governança pública, né? Quer dizer, eu acho muito importante quando o cidadão, a cidadã, eles realmente assumem a sua parcela de corresponsabilidade, e mesmo que seja pouco, esse pouco às vezes se transforma muito quando você tem uma cadeia, né? Quando você tem uma rede, um elo que vai se unindo. Então, eu vejo isso muito forte aqui na nossa região. Eu acompanho o seu trabalho já há alguns anos, e você cada vez cada vez mais num crescendo, você atua e você consegue coordenar. E assim, eu fiquei muito contente quando você começou o movimento da comunidade B, daqui a pouquinho a gente vai poder conversar sobre isso, né, com os empresários, empreendedores, inovadores aqui da nossa região, e também quando eu fiquei sabendo que você tinha assumido a presidência, né, eleito para assumir a presidência do COMAF, porque são ações convergentes, elas não são paralelas, elas são convergentes em alguns aspectos, e isso deverá fazer diferença, junto a outras ações que estão sendo realizadas por outros atores que fazem parte desse movimento de desenvolvimento territorial sustentável. Eu acho que essas ações realmente tendem a mudar o curso da história. Aqui na nossa região, eu falei isso há umas 2, 3 semanas para o Danilo Vendrúsculo, quando ele veio conosco. Então, nós estamos tendo, assim, planejamento e previsões em termos estratégicos que realmente vão reconfigurar a nossa região. Concordo com você. Até porque nós vemos hoje locais no mundo, o Vale do Silício é um exemplo, né? E já configurados em grande potencial de desenvolvimento, mas nós temos que olhar o histórico desses lugares, né? Todos eles passaram por etapas similares ao que a gente está fazendo aqui em algum nível. E só que a diferença é que hoje a gente tem instrumentos e potenciais aceleradores de tudo isso, né? O que antes levava-se 30 anos, 20 anos, hoje a gente consegue fazer em um tempo mais rápido. Agora, isso exige também uma capacidade nossa de aglutinação mesmo, é o que você está destacando. Porque como aumentam as possibilidades, a possibilidade também da gente perder o foco é grande. A né? dispersão, né, de energias, de esforços. E fake news, e uma série de distorções da realidade. Então, eu acho que a gente ser capaz de filtrar o que está acontecendo de tendência efetiva, embarcar nelas e apostar as fichas para elas acontecerem, que é o bacana. Júlio, tu falou sobre a comunidade B na sua, digamos, apresentação, a Maria Ângela também falou, mas explica pra gente o que é a comunidade B. Vamos começar pela comunidade B, então? Toca a ficha. Já invertemos todos aqui. Vamos tem problema, porque só que é ao vivo, Júlio, é ao vivo, vamos embora. O Júlio deu pra gente. Tranquilo, Alexandre. É assim, a comunidade B, ela é um agrupamento, ela é um movimento de união de empresários interessados, pesquisadores e enfim, né, atores, que faz parte de um sistema maior, é o chamado Sistema B. O Sistema B, ele é global, ele teve início em 2006 nos Estados Unidos, foram 3 empresários que criaram uma ONG, né, chamada B Labs, uma espécie de laboratório de empresas B. Do inglês, o B, ele é a ideia de uma Benefit Corporation, que o benefit seria uma empresa de benefício. É exatamente essa ideia da empresa que faz algo além de gerar lucro para os acionistas e observa os stakeholders, que são o entorno, a sociedade, a comunidade, os trabalhadores, o meio ambiente, assim por diante. Então, tem toda uma história, realmente vale a pena a gente discutir e ler, mas eu sugiro que quem tem interesse procure aí na internet notícias sobre o surgimento do Sistema B. Mas eu acho que a grande sacada deles foi aglutinar exatamente empresas que já tinham essa forma de pensar, de gerar impactos positivos para a sociedade, de modo que elas tivessem uma estrutura tanto jurídica, porque uma empresa B, ela pode, principalmente já nos Estados Unidos, no Brasil, em breve, alterar o seu contrato social, alterar todo o seu sistema de trabalho para incluir essas diretrizes, e cria uma certificação. Então, a empresa ela tem condições de fazer todo um trajeto para validar as suas práticas num alto nível de rigor, e a diferença que muitos perguntam para o GRI e outros sistemas de certificação, ISO e tudo mais, talvez seja que o sistema B ele é mais completo no sentido que ele pega todas as dimensões, ele não fica numa ou outra dimensão.
né? Até por isso ele é mais desafiante aos empresários do que simplesmente o GRI ou as Exatamente. certificações ISO, E, né? apesar que todos são instrumentos complementares, por isso que é uma empresa que aplica essas outras técnicas ou padrões de qualidade, elas tendem a ter mais facilidade de alcançar uma certificação. E então existe a certificação da empresa B, né? O Brasil hoje tem mais de 200 empresas B, a Natura é uma das mais conhecidas hoje, e no mundo são mais de 2.800 empresas B certificadas e milhares aí que estão no processo. Existe uma ferramenta online aí para os interessados, empresários principalmente, que é o B-Assessment, que é um sistema de avaliação, tem todo ele em português, basta procurar pela própria página do Sistema B, que permite ao empresário usar uma ferramenta privada, gratuita, confidencial, que ele utiliza para fazer uma medição, é exatamente um questionário que ele faz para ver a medição do nível socioambiental que a empresa possui. E a partir dali ele pode optar ou por seguir no caminho, né, nesse processo de certificação dentro da própria comunidade B, não é? Exatamente, ou não, ou ele só utiliza essa ferramenta. Uhum. E então, no Brasil, o Sistema B, ele tem já um agrupamento de empresas e de pessoas. Quem trouxe isso para o Brasil, Júlio? Olha, o que eu salvo engano foi o Marcel Fukuyama, que foi um dos principais líderes aí em termos de movimentos de empreendedorismo social. Ele é bastante conhecido. Ele é bastante conhecido, ativo, e aí é óbvio, vai aglutinando uma série de outras pessoas que vai ser até incorreto a gente deixar de citar, porque foram todas essas pessoas que trouxeram para cá. E no Paraná, recentemente, foi no mês de junho, que foi criada essa comunidade B. Então, ela é como se fosse Foi agora, então? Quer dizer, questão de 2 meses? 2 meses, exatamente. É um processo que já vem de vários meses atrás. O Paraná tem 5 empresas certificadas, todas elas estão lá na região de Curitiba. Aliás, uma delas acho que está em Londrina. E desse movimento foi criada essa comunidade B. Portanto, ela é vamos dizer assim, um grupo dentro do Sistema B Brasil. E dentro da comunidade B Paraná, o Paulo Cruz é um dos que está coordenando. Foi o que nós tivemos a oportunidade de conhecer. De conhecer num evento reunião. recente, exatamente. Nós estamos criando um capítulo, ou um núcleo, né, que é o primeiro do Brasil, inclusive. Essa iniciativa que nós estamos tendo aqui é a primeira dentro do Sistema B no Brasil, de um núcleo estadual já se subdividir, né? Porque ele é um movimento, ele é dinâmico, ele é orgânico, então ele não tem parâmetros para dizer como ele vai acontecer. Aqui surge dessa conexão de pessoas, como a própria Maria Ângela, que é empresária, e outros que estão conectados, para a gente formar um movimento. Então, de forma prática, o que esse movimento quer fazer é trazer mais informações sobre como é que funciona o Sistema B, as vantagens de uma empresa aderir às suas diretrizes e práticas, porque a questão da certificação, ela é um destino final que a empresa vai buscar, mas o caminho, o percurso, é o mais importante, porque ele é renovador, ele é inovador, transformador para a empresa. Eu me lembro que você comentou, acho que uma das primeiras conversas que nós tivemos na CIF mesmo, lá no Núcleo de Sustentabilidade, a respeito da inspiração possível que nós poderíamos ter, conhecendo e mais de perto, né, o funcionamento e o mecanismo realmente desse movimento, né, da comunidade B. Como eu já conheci um pouquinho anteriormente, a questão de negócios com propósito é algo que me brilha aos olhos, né? Mas eu não sabia que já existia no Brasil, principalmente no Paraná, mas agora você disse que foi em junho, eu estou até entendendo porque que eu não sabia, porque está tudo muito quente, e você está nessa onda, literalmente, né? É um movimento que vem no contínuo e quase que simultâneo, né? Curitiba assume lá o Paulo, né? Isso, Paulo Cruz. E tem mais uma pessoa, não tem mais uma Tem mais uma pessoa, né? E aqui agora você trazendo para a gente aqui no Oeste. E é bacana você falar, porque assim, quando a gente começou a trazer para cá o movimento, óbvio que a aglutinação maior está aqui em Foz ainda, porque eu estou aqui, você e todo o pessoal que está conectado. Mas a intenção é fazer esse núcleo ser exatamente do Oeste. Então a gente está incluindo aí Cascavel, Toledo, Beltrão, Marechal, enfim, toda a região, para que essas empresas que já tenham essa conexão possam se unir. E ele não é um processo de fazer cabeça de ninguém, a gente não vai lá doutrinar, isso é o melhor. Empresários. Muito pelo contrário, eu acho que é buscar já os empresários que já entendem disso, né? Se a gente olhar os dados, a gente vai perceber que os investimentos, que os desafios das empresas passam pela sustentabilidade. Isso deixou de ser uma bandeira ideológica, ou de um lado de esquerda, ou de ambientalista simplesmente. É um valor. Ele é um valor. Ele é um valor. E ele é um valor que ele mostra uma cadeia que não se dá apenas no aspecto econômico ou social, mas também econômico.
Então a gente percebe que as empresas que adotam práticas de sustentabilidade são muito mais resilientes a crises, por exemplo. Elas conseguem passar por momentos mais difíceis. E tanto é que, mais recentemente, uma notícia que foi bastante importante para o mundo do Sistema B foi a aquisição da Natura da Avon, né? Porque essa aquisição faz com que uma mega empresa também, como é a Avon, ela tenha com que o seu conselho diretor se submeta, vamos dizer assim, né? Ceda às práticas de sustentabilidade que a Natura Mas está trazendo. isso, se eu não me engano, se a minha memória não falhar, você nos disse que foi um critério, né? Foi um requisito da própria Natura para a aquisição Exatamente. da Avon, né? Que Exatamente. ela fizesse essa transição para uma B Corp, A aquisição da Danone pela Unilever é um outro exemplo. Tem vários que já ocorreram, mas o que não havia ocorrido ainda é uma outra empresa de capital aberto que tivesse o tamanho da Avon, ao unir-se com uma outra empresa, de também adotar essas práticas. Porque como você mesma falou, e isso é uma pergunta que eu tenho ouvido também recorrente, foi uma das primeiras dúvidas que eu tive, isso é marketing apenas? A empresa que entra no Sistema B, ela pode usar isso apenas como uma forma de angariar mais consumidores? Pois é, Então, né? nesse sentido, Pois é. Júlio, você falou em vantagens, né? Vantagens práticas para as empresas. Então, de colocar essa pergunta, para que não fique essa impressão que é só marketing, né? Quais são os benefícios, as oportunidades que as empresas têm na prática ao aderir ao sistema? Bom, já começando para deixar a resposta clara, não é só um sistema de marketing mesmo, e exatamente por causa desse nível de alto rigor que a certificação coloca, que essas operações de fusão e de adesão de uma empresa como a Avon à Natura que se mostraram importantes. Em termos de vantagens, existem hoje algumas que são as principais enumeradas, como, por exemplo, fazer parte de uma comunidade de empresas que tem um alinhamento de ideias. Então, você encontra parceiros que adotam essas mesmas práticas e buscam objetivos similares. Para empresas que têm propósito, que têm essa característica, você está num ambiente como esse, aumenta a sua voz, aumenta a sua capacidade de divulgar essa ideia e esse propósito. Então, a comunidade reforça isso, né? Ela também é um ambiente que gera negócios, porque na hora que você envolve empresários, e a gente está falando de impactos positivos socioambientais, mas essas empresas também são lucrativas e geram lucro, e esse objetivo ele não deixa de existir. Então você está gerando negócios positivos, com impacto positivo, mas está gerando lucro. Então é um ambiente também que propicia, o próprio Sistema B faz de rodadas de negociação entre as próprias empresas e empresas que não são ainda certificadas. E hoje existe uma característica, principalmente dos novos trabalhadores, que são o público jovem, né, os chamados millennials, e percebe-se por várias pesquisas que eles têm um perfil de buscar empresas com propósito, porque eles também vivem muito em cima de propósitos, né? Felizmente. Vamos fazer um Felizmente, parênteses que né? assim, a gente sabe que os millennials são controversos, a gente Sim. tem várias características sobre eles e leituras distintas, mas nós vamos essa é vamos pegar interessante. essa do ponto de vista do mercado de trabalho e daquele que está entrando dentro do mercado de trabalho. Então a gente percebe que essas pessoas têm uma vinculação muito forte com o propósito. Então a hora que você encontra uma empresa certificada, ela acende uma luz que atrai esse tipo de pessoas. Então são pessoas que vão trabalhar pelo propósito da empresa, não simplesmente pelo vínculo, né? Então essa é uma outra vantagem bastante interessante, isso é reportado, é relatado pelas próprias empresas. Agora eu diria até que uma parte do nosso objetivo com esse movimento na região oeste é de trazer as empresas para cá, que já são certificadas, falarem para nós. Nós estamos movimentando agora um evento que deve acontecer aí por volta de outubro. Óbvio que quando a gente tiver a data definida, nós vamos voltar aqui para divulgar, convidar, se vocês permitirem. Perfeito. Não, imagina, portas abertas. É muito nobre esse tipo de... Esse evento vai exatamente permitir, Alexandre, que essas perguntas de vantagens e dificuldades, enfim, sejam vistas sob o ponto de vista prático, quer dizer, de empresas que implantaram, estão implantando, perceberam as vantagens na prática. Tá? Bom, pessoal, eu gostaria aqui de agradecer, nós estamos com uma audiência muito boa, o pessoal está nos acompanhando aqui nas mídias digitais, Júlio e Alexandre, e eu não posso deixar de citar, porque senão depois pegam no pé da gente, né? Então, eu queria agradecer aqui a Marcelo Brivilati. Eu não sei nem se o Marcelo está aqui no Brasil ou se ele está em Genebra, mas ele está nos assistindo e ele mandou um grande abraço para você, Júlio. Diz que qualquer hora ele te liga. Não sei em que momento. O Marcelo é um grande amigo, está lá na Suíça, pesquisador também, já fizemos eventos juntos. Que bom que ele está assistindo. Um abraço. Está assistindo, Marcelo. Ok. O Ramon de Alzen, a Mônica Bonfim,
O Fran Carlos, aliás, o Fran Carlos mandou também um grande abraço, bom dia para todos os amigos da estação. Mandou um abraço para você especial e mandou um abraço para a equipe. A equipe somos nós dois, tá aqui. E mais o Joe, que está na Mais o parte Joe. técnica. Claro, claro, claro. E a Cássia Regina também está nos acompanhando, Cássia Regina Piotto Lira. Ela é presidente do Conselho da Mulher Executiva da CIF. Também mandando um grande abraço para o Alexandre, para o Dr. Júlio, e dizendo que o programa é de sucesso, dizendo que adora acompanhar o programa e adorou seu currículo. Júlio. Dá trabalho, mas que Dá bom. trabalho, mas é porque você vê que o currículo, na verdade, ele traduz a pessoa, né? Traduz o esforço, traduz as ações, muito bacana. E a Isidora também, Vivi Urca, que está nos acompanhando através aqui das mídias digitais. E tem uma pessoa que eu não sei se você conhece, também está nos acompanhando, o nome dela é Leslie Garcia, não sei Conheço, se essa é a você pessoa mais conhece. importante junto da minha filha, minha esposa. Que bom que ela está Júlia, assistindo. está assistindo. Querida Leslie, um abraço grande para você. Faz tempo que a gente não se vê, mas que bom que você está acompanhando aqui a nossa estação. Mesmo que seja só por causa do Júlio, né? Não, Alexandre, mas estamos juntos aqui. Depois a audiência acaba ficando. Claro, Vai claro. sempre somando, vai sempre atraindo novos Nós vamos ouvintes. aqui para um rápido mesmo, intervalo, e nós já voltamos, porque além da comunidade B, nós ainda queremos conversar com o professor Júlio a respeito do COMAF. Algumas ações muito importantes estão sendo previstas para cá, ok? E não é só isso, né? Codetri e GEDAI. Júlio, a gente acho que conseguiu traduzir bem o sistema B, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, depois pode entrar lá na live, deixar seu recado, sua pergunta, que o Júlio depois responde a respeito do sistema B. Mas a gente tem 3 outros assuntos aqui que gostaria de abordar contigo. Um deles é o GEDAIS, o Grupo de Estudos em Direito Ambiental, Internacional e Sustentabilidade. Como é que foi criado, quando foi criado e como é que funciona? Esse é um grupo que é composto principalmente por professores e alunos do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui em Foz. Ele foi criado em 2008, 2007. E o objetivo dele é coordenar equipes dentro de um dos pilares fundamentais da universidade pública, que é a pesquisa. Hoje a gente está num grande debate, inclusive no estado do Paraná, no Brasil, mas especialmente no Paraná com as universidades estaduais, sobre o modelo de gestão, sobre o funcionamento das instituições estaduais. E um dos grandes entraves está sendo exatamente a percepção que precisa ficar clara, não somente para o governo, mas acho que até para a comunidade, que a instituição de ensino superior ela tem um papel de gerar pesquisas. A gente está falando de várias das questões que eu estou fazendo, elas decorrem basicamente do fato de que eu tenho horas de trabalho para pesquisar. E pesquisar significa estar envolvido em eventos, leituras, fazer apresentações, enfim, envolvido em cases reais, né? Então, o GEDAIS, ele serve dentro da nossa instituição, especialmente aqui em Foz, para congregar alguns pesquisadores, e nós temos vários temas que, então, discutimos, produzimos artigos e, enfim, inovamos em termos de conhecimento do direito. Uma dúvida, ele é específico da UniOeste ou ele dialoga pelas pesquisas, por ser um projeto de extensão, por uma atividade externa também, acaba dialogando com outras universidades? Ele permite isso, ele permite essas conexões, e aí a gente tem, por exemplo, um outro recurso dentro da instituição, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade, que também faz essa intermediação do GEDAIS com grupos de pesquisa de outras instituições. Nós realizamos, por exemplo, agora em maio, um encontro internacional de inovação e sustentabilidade. Nós tivemos participantes de outras universidades, o próprio professor Juarez Freitas, Paulo Roberto Pereira de Souza, o Michael Lexa, que eu trouxe lá da Universidade da Flórida. Então, a gente tem esses recursos para fazer acontecer o conhecimento e também, por exemplo, PTI, pessoal da informática, a gente consegue fazer essas conexões em temas específicos. Não. A Unila também dialoga com esse? Também, nós inclusive tivemos propostas de pesquisa de mestrado juntos e o próprio professor Gustavo Vieira, entre outros, está lá com a gente promovendo algumas pesquisas conjuntas. Eu quero saber sobre o COMAF. Vamos e lá, os ouvintes também. Entra no tema, por favor, antes que o programa acabe, Então, Alexandre. Você comanda aqui hoje. Conselho Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu. Então, o COMAF, que a Maria Ângela está falando, é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Foz, que o Júlio acabou de assumir a presidência, certo? Quais são as perspectivas para essa nova fase de reestruturação, né? A gente fala reestruturação porque o COMAF estava com um trabalho, mas agora acho que inicia um novo ciclo com você à frente, é isso? Exatamente. Bom, eu acabei assumindo essa
essa presidência a partir de uma eleição que aconteceu há cerca de 2 meses, exatamente por ser representante da União Oeste dentro do COMAF, né? E um dos motivos que eu também me predispus, e eu acho que aí isso explica um pouquinho do que eu estou pensando e dialogando com os conselheiros dentro do COMAF, foi que lá em 2001 eu apresentei uma pesquisa lá na UEM ainda, né? Foi uma pesquisa de 98 a 2000, 2001 sobre a política municipal de meio ambiente de Maringá, né? Conhecida como uma cidade verde no estado e com uma série de práticas, e na época de diversos problemas que foram constatados, viu-se claramente que o Conselho Municipal lá em Maringá era o epicentro, ponto importante para a articulação dessa política, né? Maringá é conhecida pelo CODEM, que foi um case, um exemplo que repercutiu, por exemplo, aqui no CODEFOS, o próprio CODETRI, e o caso é que lá nós conseguimos fazer um movimento de reestruturação daquele conselho, e ele movimenta até hoje, de uma forma muito saudável, as políticas ambientais do município lá de Maringá. Então, o que a gente percebe aqui em Foz? Houve um movimento muito bacana, eu acho que está muito atrelado à atual gestão, de fazer uma alternância da presidência do COMAF. Penso até que no futuro, com uma experiência saudável, faça-se até uma abertura disso, para que o presidente seja sempre eleito entre os seus membros, né? Qual é essa alternância? Entre membros do governo municipal e que não são vinculados diretamente ao município. É o meu caso. Apesar de estar vinculado à universidade estadual, nós tínhamos vários outros possíveis candidatos ali. O que isso gera de positivo? A pasta da secretaria, o secretário ou a atual secretária Ângela, eles já estão envolvidos até a cabeça com a gestão pública de meio ambiente. Né? E você ter mais alguém junto ao conselho que faça força e ajude a movimentar, não só você ganha mais alguém, mas também você aumenta a participação, a efetiva participação da sociedade. Capilaridade. A capilaridade, aumenta, né? Porque você tem ali uma ressonância maior com os entes que não são necessariamente só do governo. Então, isso acho que é positivo, isso está acontecendo agora. Nós vamos agora para a nossa terceira reunião ordinária, coincidentemente vai ser nessa quarta-feira, às 8h30, ela acontece sempre lá no Bosque Guarani. Além dos conselheiros, toda a comunidade interessada está convidada a acompanhar, a ver como é que funcionam essas reuniões e as pautas. Nós podemos ir lá, os ouvintes podem. da rádio Nós podem precisamos, ir. Inclusive, aumentar essa capacidade de transparência do que está sendo falado dentro do conselho, de como ele funciona. Uma das nossas medidas é ver se a gente melhora a parte do website, das informações das pautas, para que todos os interessados saibam com antecedência o que será discutido e o que está sendo aprovado. Como é uma reestruturação também, a gente percebe que agora é hora de arrumar bem a casa para que esse protagonismo funcione. Então, eu diria assim, as câmaras técnicas estão sendo reconstituídas agora. Uma delas é a Câmara de Fauna, Flora e Recursos Hídricos, que está à frente do Plano da Mata Atlântica, que até houve uma oficina recente agora, sábado, né? A CIF esteve lá, várias instituições aqui da região, nós estávamos lá. 60 pessoas representando Exatamente. Organismos, instituições, empresas mesmo, e cidadãos, né? Quer dizer, pessoas que fazem parte da sociedade. Porque a Lei Federal da Mata Atlântica, ela previu este plano como um instrumento que é facultativo, mas que gera benefícios para os municípios que elaboram. Então, o que esse plano faz é auxiliar de uma maneira bem estratégica e técnica a preservação, a restauração de áreas de Mata Atlântica. E o município que adere, ele aumenta, por exemplo, a participação de ICMS ecológico, além de ter um instrumento fantástico para a gestão de áreas verdes no município. Porque a gente, pasmem, Foz do Iguaçu não tem um sistema municipal e sequer eu acho que tenha uma unidade de conservação municipal. É mesmo? Nós temos maciços verdes na cidade, mas nós não conseguimos elaborar isso ainda, isso não entrou na pauta de prioridades. Então, eu fiquei impressionada, assim, porque eu estive nesse evento, na oficina, foi no Marco das Três Fronteiras, nós estivemos lá pelo Núcleo de Sustentabilidade da CIF, inclusive, além de empresário, mas assim, eu achei muito interessante, porque a relevância que se deu a isso, o próprio, um dos diretores, né, da SOS Mata Atlântica, o Mário Mantovani, esteve aqui em Foz do Iguaçu e ele puxou, né, junto com o pessoal do Observatório Ambiental Moema Wieser da Unila e tantos outros, você estava lá, a secretária Ângela, mas era muita gente bem intencionada e focada em realmente dar solução, encaminhamento a esse plano de Mata Atlântica aqui para nós. Eu achei uma das coisas mais sérias acontecendo. E isso é uma ação já, uma decorrência do próprio COMAF? Eu acho que isso está integrado, porque a própria lei federal exige, por exemplo, no caso do Plano da Mata Atlântica, que ele seja aprovado por um conselho municipal. Então, o que é importante? Que o conselho exista, funcione, tenha instituições representativas, técnicas, o apoio técnico, para ele ter capacidade de pegar uma oportunidade como essa que está acontecendo agora e transformar isso em algo concreto.
Porque lá na oficina, quem participou pode checar, nós levantamos muitas possibilidades, mas é preciso ter um olhar mais técnico e um planejamento para verificar o que é factível, o que está dentro de um parâmetro que é razoável, também o timeline disso, né? Quanto tempo a gente vai fazer cada uma daquelas etapas. Então, a Câmara Técnica, eu dei isso exatamente como um exemplo, essa Câmara Técnica, ela recebe essa pauta agora, trabalha nela, e a Câmara Técnica ela é muito mais aberta à participação da sociedade do que o próprio Conselho, porque o Conselho nós temos entidades indicadas por lei, os seus representantes indicados por decreto e pelas instituições. Isso é feito periodicamente, inclusive é possível que outras instituições passem a entrar com o tempo no Conselho. Mas as câmaras técnicas, elas são abertas a todos que queiram participar. E como né? é que os nossos ouvintes, a população, os empresários, quem entende isso como valor também, como é que eles podem estar mais próximos? Então, eu acho que é exatamente tendo conhecimento das pautas, até certo ponto trazendo pautas que são relevantes na área ambiental do município. Precisam abrir para isso também, para que a própria Exatamente. população Porque possa se manifestar. se a própria instituição, empresa ou setor não está diretamente representado, ele vai ter alguma entidade que está conectada ao setor dele. Essa é a lógica de um conselho representativo. Uhum. E então acho que essa é uma das maneiras. Uma das formas mais fáceis de contato hoje é por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então basta procurar lá a secretaria, pedir para ter informações e falar sobre o conselho. Óbvio que se me buscarem, me procurarem aí nos contatos pela própria universidade, eu também estou à disposição para a gente fazer esses diálogos. E com a reestruturação de outras câmaras surgirão várias outras pautas. E uma delas que eu não poderia deixar de mencionar é o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Porque esse fundo foi criado já em 1990, numa lei muito antiga, mas ele nunca foi implantado para valer em Foz do Iguaçu e agora ele está sendo. Então, é um processo que já vem acontecendo desde o ano passado. E o que esse fundo vai permitir? Que nós tenhamos recursos oriundos de multas, infrações, licenciamento municipal, convênios e contratos específicos, como, por exemplo, a gestão de resíduos, existe um convênio específico com a Sanepar, outros que poderão ser firmados, e poderão até vir recursos, por exemplo, de apoios internacionais. Hoje tem vários recursos de fundo de investimento para essa área ambiental. A vantagem, então, agora é que nós vamos fazer todo um processo transparente, participativo, para compreender como é que se faz a gestão deste fundo. Então, o COMAF, por meio das entidades, vai estabelecer critérios, diretrizes, um regulamento para o funcionamento do fundo, de modo que a gente espera que já no início do ano que vem a gente já tenha um edital acontecendo para que algumas instituições, ONGs, possam pleitear recursos para algumas atividades. E é óbvio que quanto mais a gente tenha recursos, mais impacto a gente vai ter, né? E aí a gente está preparando, isso vai estar na pauta agora de quarta-feira. A nossa proposta é realizar um evento aberto, agora em setembro. Então, isso tudo está para ser confirmado. Com qual objetivo? É uma espécie de fórum ambiental no qual a gente vai trazer essa proposta de funcionamento do fundo para uma consulta pública, para que mais pessoas interessadas possam participar, dizendo quais são as suas expectativas com relação a este fundo, que tipo de ações são prioritárias, que tipos de agrupamentos podem ter acesso. Com base nessas informações, uma Câmara Técnica de Gestão Financeira do COMAF vai fazer a preparação deste documento e esperamos que ele funcione para o ano que vem. Nossa, que boa notícia, hein, Alexandre? Sim, ótima. E acho que de antemão, essa questão do fundo, pelo que a gente tem de exemplo de modelos de outros fundos, é que a gestão dele vai ser pelo conselho, né? Exatamente. Né? O conselho aprova o plano anual. Então é o conselho quem vai determinar como ele vai funcionar. E como existem outros fundos aqui no município que têm esse acompanhamento de outros conselhos para justamente poder fomentar as atividades. Júlio, caminhando para a reta final aqui da nossa roda de conversa. De hoje, né? Porque a gente conseguiu abordar vários temas e falta o último, que é a Câmara Técnica de Meio Ambiente do CODETRI, que é o Conselho de Desenvolvimento Regional, né? Trinacional aqui, puxando por Cidade do Leste, Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu. Que projetos que estão em andamento? Em pouquíssimo tempo. Não só por causa do tempo, mas porque está no forno. E, na verdade, isso veio à tona porque acho que pelo currículo isso apareceu e vocês acharam uma pauta bacana. E eu também acho. Mas eu acho que vale a pena voltar aqui porque esse é um projeto gigante que está acontecendo. Ele é de natureza paradiplomática. Ele significa que, não na atuação oficial dos governos, mas por outras entidades, nesse caso, o Conselho de Cidade do Leste, o CODELESTE, o Conselho de Porto Iguaçu e o Conselho CODEFOZ, eles unidos, eles têm uma estrutura trinacional, que é o CODETRI. Esse CODETRI tem uma presidência rotatória, hoje está com a doutora Linda, uma advogada ali de Cidade do Leste, e dentre várias iniciativas,
Essa Câmara acaba de surgir para coordenar um projeto de gestão integrada de resíduos na região da Tríplice Fronteira. É um projeto que está ainda em fase de discussão dentro dessa Câmara, e assim que nós tivermos mais notícias, a gente pode falar sobre isso, mas ele vai ter um impacto muito bacana na região, principalmente de visitação turística, nas aduanas, aeroportos, com uma comunicação de educação ambiental integrada. É um projeto só pode acontecer numa região como a nossa, Quer com a dizer, cooperação internacional que voltaremos nós para temos. conversar sobre essa Fico à temática, né? disposição, vai ser uma satisfação. Pessoal, só informando, o Marcelo Brivilat está dizendo que ele está em Viena, na Suíça, não em Genebra, está mandando um abraço para todos nós, diz que o programa foi excelente. A Daniele Gribotti também está nos acompanhando. E nós queremos agradecer a presença, então, do professor Dr. Júlio César Garcia, que hoje nos trouxe informações, nossa, até inovadoras, realmente sustentavelmente inovadoras, as quais nós retornaremos para poder conversar, refletir e compartilhar ainda mais com você que acompanha a estação Inova Cities. Alexandre, valeu demais, amei o nosso programa hoje, e eu vou deixar o meu muito obrigado e vou deixar que você faça o fechamento, porque daqui a pouquinho chega Guilherme Wojciechowski com Antes do Almoço. Júlio, muitíssimo obrigado. Com certeza essas informações relacionadas, ligando o meio ambiente ao mundo corporativo, só tende a gente trabalhar cada vez mais aqui em Foz do Iguaçu, no estado, na região internacional. E deixo para você a palavra final aí e nosso muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade, estou à disposição para voltarmos. Quem tiver informações, se tiver dúvidas, pode me buscar aí nas redes sociais, que eu tenho alguns canais de atendimento aí público, no próprio Comaf, na Universidade Estadual Oeste do Paraná, nós temos vários projetos muito importantes acontecendo. Então, fico à disposição e vamos aí fazer a nossa cidade, nossa região, um mundo cada vez mais sustentável e inovador. Obrigado.